Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. E como a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, vou colocar o card aqui para você. A gente vai continuar falando sobre os transtornos, a relação entre os transtornos e como eles afetam a vida do cristão, como eles afetam a vida de um cristão dentro da igreja e como a igreja precisa reagir a esses transtornos e cuidar desses irmãos que têm transtorno, seja ele TDAH, seja ele autismo, enfim, os transtornos que existem hoje, conhecidos, como que a gente consegue lidar com eles dentro da igreja. Beleza? Então, se você gostou do conteúdo, vamos nessa. A gente está falando aqui no canal sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, uma forma mais comum de falar seria como a estrutura desse cérebro é formada, como ele funciona. Então, entender que existem pessoas que funcionam diferente do trivial, do que seria um padrão, né, o neurotípico, entender isso é o primeiro passo que a gente tem que aprender, principalmente quando cristão, principalmente quando líder de uma instituição. E saber lidar com essas questões. Por exemplo, às vezes você tem um membro da igreja que você percebe que ele tem muita depressão. Tem alguns que as comorbidades aparecem muito claramente. Muito claramente. Então, por conta disso, é às vezes fácil notar que aquele irmão é um irmão que tende a uma depressão. E se nós não entendermos de onde está vindo aquela depressão, nós podemos facilmente fazer alguma coisa errada e tomar uma atitude absolutamente equivocada. Não adianta apenas olhar para o irmão e falar: irmão, vai lá, ora, nós vamos orar por você. A gente sabe, pessoal, que Deus é poderosíssimo, que Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele bem entender, no propósito dele. Mas a gente precisa entender que existe uma responsabilidade nossa também, em que Deus conta conosco como seus servos, seus filhos, porque quando você abraça o irmão na igreja, quando você abraça o irmão no mercado, quando você abraça o irmão na escola, na faculdade ou na sua própria casa, é como se Deus usasse você para abraçar aquela pessoa. O seu abraço é para muita gente o abraço de Deus em nós. E existem, infelizmente, ainda muita gente que gosta de debitar em Deus todas as contas e todas as responsabilidades. Não, aquele irmão lá tem aquele problema, tal, mas Deus vai lá resolver, tal, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Não é minha responsabilidade, tá na mão de Deus. Eu não posso fazer nada. Vai acontecer isso em algumas situações. Infelizmente vai. Mas é nesse limiar entre o que eu posso fazer e o que eu não posso mais fazer que Deus vai trabalhar. Mas na questão dos transtornos e suas comorbidades, tem muito que a gente pode fazer. Tem muito que Deus pode nos usar para fazer. Então a gente tem que chamar essa responsabilidade para nós também. Também. E não encostar o irmão lá e estou orando por você. Estou orando por você. Oração. Ação. Tem que fazer. Tem que estudar, tem que se preparar. E isso acaba causando o que eu queria tocar nesse vídeo. Causa algo que é muito preocupante, e você que é de igreja, com certeza, se não ouviu falar sobre isso, pode ser que você venha ouvir falar. E se você já passou por isso, com certeza você vai se identificar com o que eu estou falando.
ou que eu vou falar agora. O que acontece com uma pessoa quando ela descobre que ela tem uma comorbidade complicada, muito complicada? Eu posso citar algumas. Então eu podia falar aqui, por exemplo, ansiedade, depressão, estresse crônico, tá sempre estressado, síndrome de burnout. E aí você tem também as comorbidades relacionadas à questão comportamental, que aí você vai entrar em baixa autoestima, autossabotagem, perfeccionismo, e no TDAH isso é complicado. Ele não tem aquela proatividade para fazer aquela função ao qual ele está sendo perfeccionista, e ele entra num looping e às vezes não consegue sair porque ele quer que aquilo fique jóia, mas ele não tem muita vontade de fazer. E aí ele fica naquele looping danado. Então é complicado. Também tem essa parte de origem comportamental. E aí eu vou falar para você, esse irmão, se ele estiver na questão, dentro do ministério de liderança, ou seja, ele está no ministério e num cargo de liderança, isso pode ser pior ainda. Por que isso pode ser pior ainda? Isso pode ser pior ainda porque esse irmão vai esconder o seu transtorno. Ele simplesmente vai esconder esse transtorno o máximo que ele puder. Principalmente se esse transtorno na questão social, comportamental for muito complicado, ele vai esconder isso muito, de forma assim, muito grande. Ele vai esconder demais isso. Só que tem um problema. Esconder isso não vai melhorar, não vai resolver, vai agravar cada vez mais a situação. Até que, eu vou usar uma passagem bíblica aqui com vocês mais uma vez. Está lá em Lucas 8, versículo 17. Vamos ler junto? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Eu vou repetir. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Você percebe que Lucas 8,17, que nesse momento que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, falando sobre os transtornos, principalmente essa parte comportamental, você percebe como esse versículo ele se mostra diferente, talvez, do que você tenha lido ele em outras ocasiões? Porque nós não temos força suficiente para manter esse tipo de coisa escondida por muito tempo. Porque elas fogem da nossa força humana. Elas fogem do nosso controle. Principalmente quando não tratadas. Principalmente quando não entendidas. Principalmente quando a igreja não olha para esse irmão que tem esse problema, que tem essa comorbidade, e não olha para ele no sentido de o que eu posso fazer para amenizar esses sintomas. O que eu posso colaborar na minha parte para que esse irmão tenha uma melhor qualidade de vida dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Uma qualidade de vida melhor, uma aceitação, uma menor rejeição. É nisso que nós temos que nos focar. Ora, se tudo que está oculto há de ser revelado, é porque você não vai conseguir. Isso é uma verdade bíblica. Porque é da natureza humana. E aí o que vai acontecer? O que você cansa de ouvir por aí em igrejas, ou talvez aconteceu na sua. Escândalo. E aí vem o escândalo. E aí vem o escândalo porque não houve alguém que falasse, olha, irmão, você tem uma vocação, você tem um chamado, nós vamos lutar junto com você, com as ferramentas disponíveis para que você tenha uma melhor condição de desenvolver a sua vocação aqui conosco.
E não expulsá-lo ou afastá-lo, que é o mais simples, é o mais cômodo, é o mais óbvio. Vou te pôr lá, o Senhor vai te tratar, Deus vai te tratar. De novo, vamos jogar para Deus. Irmãos, vai ter momentos que não tem jeito, que é o que eu falei no início do vídeo. Nós vamos ficar no limiar entre o que a gente consegue fazer e o que a gente já não consegue fazer. E é nesse que a gente não consegue fazer que Deus vai trabalhar. É aqui. Mas enquanto é possível para nós como instituição e para nós como corpo de Cristo, eu gosto de fazer essa separação, que na verdade está junto, mas é importante falar dos dois, nós precisamos, o quanto antes, desenvolver ferramentas para atender essas pessoas, para que se elas, que têm a vocação de algum ministério, de algum trabalho dentro da igreja importante, que elas venham a esconder para poder desenvolver esse trabalho, para que nada que está oculto, que vai ser revelado, ou seja, não vai conseguir ficar oculto, venha trazer sobre a igreja e sobre o corpo de Cristo um escândalo. Um escândalo. Escândalo pode vir de um neurotípico? Pode, aí já é uma outra situação. Talvez entre naquele versículo, ai, por quem veio o escândalo. Mas olha que interessante, ai, por quem veio o escândalo? Então não é por quem no sentido de, é qualquer um, tipo, dançou, meu. Veio escândalo, cara, você tá danado. Não. Por quem veio o escândalo? Qual é a situação dessa pessoa e por que aquilo aconteceu? De quem é a responsabilidade? Será que realmente é dela? Será que a gente, de repente, não podia ter cuidado dela de uma forma um pouquinho mais amorosa, suave, como eu falei no outro vídeo, leve, que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é leve, suave. E a igreja tem que ser assim. Então eu não posso fomentar pessoas se esconderem ou esconderem o comportamento que está ali, infelizmente, distorcido por um transtorno, para que ela possa exercer um cargo que ela se sente vocacionada, ela quer fazer, e ela é obrigada a simplesmente afogar isso, não contar para ninguém, mas um dia vai ser revelado. E aí vem o escândalo. E aí, como a gente não quer ter responsabilidade disso aí, a gente afasta. A gente exclui, a gente segrega. E aí vai chegar no outro, para finalizar o vídeo aqui, já que já está longo, aí eu vou para outro texto que eu queria falar para vocês agora. Ó. Vamos lá, vamos ler junto. Vamos lá, Lucas 15, versículo 7. Olha isso. Eu lhes digo que, presta atenção, meus irmãos, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aqui eu vou até grifar aqui para vocês verem aí. Ó. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. De maneira nenhuma pode passar na nossa cabeça nos isentarmos de lutar por essa alma que sofre com algum transtorno. A gente não pode se eximir de responsabilidade, de criar ferramentas, de ajudar a vida desse irmão dentro do corpo de Cristo, a caminhar conosco, aprender conosco e, melhor ainda, servir conosco e, quem sabe, ter um ministério. Ele poderá exercer esse ministério de forma livre, suave, tranquilo, com muito amor. Beleza, pessoal? Então a gente encerra o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado mais uma vez desse conteúdo. E mais uma vez eu te peço, se você gostou desse conteúdo, por favor, dá o seu curtir aí. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, porque é um assunto muito importante. E também, se você gostou, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vai ser muito bom sempre te receber por aqui. Seja muito bem-vindo sempre, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Espero que você esteja gostando sobre o que a gente está falando aqui e que possa ajudar e a gente possa a crescer cada vez mais e, principalmente, poder chegar nas pessoas que têm esse transtorno
como tantas têm. Eu tenho o meu, depois eu vou falar sobre a minha pessoa com vocês. Vou preparar um vídeo para falar um pouco do que eu sofri. Eu vou falar para vocês o porquê que eu estou tão tocado com esse assunto, justamente por conta de tudo que eu sofri. E eu sei que muitas e muitas almas sofreram, sofrem e vão sofrer se nós não tomarmos atitudes importantes dentro das nossas instituições, dentro das nossas casas, dentro das nossas faculdades, dentro dos nossos pequenos grupos, onde tiver pessoas, onde tiver almas, pessoas sedentas do amor de Cristo, pessoas que precisam da mensagem do nosso Senhor Jesus, pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Nesses lugares e até em outros, nós precisamos estar preparados e com ferramentas para ajudar essas pessoas. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fui!